o Walter trabalha na Heineken, né? E o Aguinaldo trabalha Master Foods. Então eles vão relatar para a gente um pouco da experiência deles no trabalho nessas fábricas e da experiência deles também como pessoas ligadas ao sindicato, mas não necessariamente o foco precisa ser esse, pode ser outro, mas enfim, eles têm muitas experiências importantes para relatar para nós, e pode ser outras experiências também, de outros trabalhos, em outros momentos históricos, e nós vamos fazer como sempre fazemos, vamos ouvir e depois fazer bastante perguntas, aproveitar a presença deles aqui e explorar a experiência e o conhecimento deles para que a gente também consiga aprimorar a nossa compreensão de mundo. Então, eu agradeço muitíssimo a vinda de vocês aqui. Eles vieram de Jacareí para cá, hoje especialmente para a nossa aula, com a intermediação do Lucas. O Lucas, que é nosso aqui estudante de graduação, e o que mais? E prepare-se, Prepare-se porque as perguntas são difíceis. Vocês estão acostumados com todo tipo de situação. Pois enfim, então, primeiro é isso, renovar muito o agradecimento. Não tem roteiro, é uma conversa. Vocês se sintam à vontade, como nós também nos sentiremos a perguntar o que achemos importante. É isso aí. Eu vou sentar daqui, que aqui eu presencio melhor. Vamos usar aqui, tem que deixar e soltar. Esse Deus está bem complicado aqui. Vocês não estão acostumados a fazer essas coisas em vovó. Boa noite. Eu vou até falar em pé. A gente está acostumado a fazer assembleia na porta de fábrica, então é assim que a gente fala, acho que a gente fica mais à vontade assim. Bom, primeiro, queria falar um pouco sobre aquilo que a gente representa, aquilo que compõe o nosso sindicato. Então, são várias, nós somos do Vale do Paraíba, a sede principal do nosso sindicato fica em São José dos Campos, e a subsede em Jacareí, da qual as fábricas que a gente trabalha, além de Guararema, que é a fábrica do Aguinaldo. Nós somos uma categoria que tem por volta de 5 mil trabalhadores na base, as principais fábricas que compõem a nossa categoria. Então, nós temos a Heineken, temos a Ambev, temos a Master Foods, temos a J. Macedo, temos a PAN, aí também compõem as padarias, fazem partes, e várias outras empresas pequenas, mas do ramo alimentício. Então, tudo aquilo que é alimento, que é produzido, se enquadra aí na categoria da alimentação, na qual a gente representa. Nós não representamos, por exemplo, setores de bares, hotéis e restaurantes. É o pessoal da cozinha industrial, não, isso é outro setor. Então, vamos falar um pouco aí daquilo que o nosso sindicato representa. Eu vou falar um pouco também sobre aquilo que a gente faz dentro da fábrica. Eu sou operador técnico, então eu trabalho, quando eu estou dentro da Heineken, eu trabalho numa máquina de invase, uma máquina que coloca a cerveja dentro da lata ou dentro da garrafa. Depois os outros companheiros vão falar aí aquilo que eles fazem. O ritmo, a rotina de um trabalhador da alimentação, não sei se todos conhecem, se tem algum parente que trabalha nas indústrias da alimentação, mas é um setor bastante corrido, Não é um setor pesado, não é um serviço pesado, mas é um setor que exige muito esforço, porque a velocidade da produção do alimento ela é muito rápida. Uma cerveja, para vocês terem uma ideia, depois de produzido, e ela vai para a linha para ser envasada,
uma linha de lata, por exemplo, em meia hora a lata está pronta para ser já embalada e paletizada. Então é um esforço muito grande que os trabalhadores fazem no sentido da velocidade, não da intensidade do esforço de fato. A gente tem, por exemplo, fábricas com Ambev, por exemplo, tem 1.000 trabalhadores. A Heineken por volta de 400 trabalhadores. A Mars também já está indo para quase 600 trabalhadores. Então essa é um pouco da composição da nossa categoria. São fábricas que trabalham praticamente quase que o tempo todo, né? Quando chega no final de ano, por exemplo, a maioria delas não tem férias coletivas, a maioria das fábricas trabalha em ritmo de turno, ou seja, o trabalhador tem que, quase que em todas as fábricas, sábado e domingo, está trabalhando, está dentro da fábrica para produzir, né? Porque a demanda de alimento é muito grande, né? E por conta da velocidade que é feito, então exige aí de fato uma dedicação da vida do trabalhador, de fato um comprometimento dele quase que de forma integral, vamos dizer assim, para ele poder ser parte desse quadro. Eu não entrei na questão sindical, na verdade, porque aí recomendo deixar os outros companheiros falar um pouco, e depois a gente entra nesse tema mais direto, para querer dar um quadro um pouco mais geral para vocês entenderem um pouco o que é a categoria da alimentação e aquilo que nós representamos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rinaldo, trabalho na Master Foods, acabei de falar com o professor. É uma fábrica de chocolates, acho que a maioria de vocês conhecem, faz o Twix, Snickers, também faz a Mars, a M&M's, né? Acho que todo mundo conhece meio parecido com o confete, não confete, mas também faz arroz, faz molhos, aquelas bisnaguinhas de molhos, salada, aquele sachê de orégano, queijo, parmesão e tal. Bom, como o companheiro falou aqui, a intenção da gente vir aqui hoje falar com vocês, gente, é do que o trabalhador está vivendo hoje. Né? As escalas, a fábrica trabalha 24 horas por dia, né? Todos os dias do mês, não para, é frenético, é alucinante. Ainda a gente, mesmo conhecendo a robótica que existe hoje aí, que é pesada, na Mars hoje, na fábrica que eu trabalho, o pessoal ainda bate sacaria de 25 quilos, cada pallet de 500 quilos, mesmo movimento, pega do chão, corta, alimenta a máquina, corta, alimenta a máquina, fazer arroz, fazer chocolate, manteiga, o próprio cacau em si. Então nós vemos hoje aqui, pessoal, eu dividir com vocês essa experiência que o trabalhador está vivendo. Eu, por exemplo, eu sou técnico mecânico na Master Foods, como o companheiro acabou de falar. Eu trabalho na empresa ainda, né? A gente trabalha, mas a gente tem o nosso tempo também para a gente vir aqui falar com vocês, para a gente dividir essa experiência. O que está acontecendo hoje, igual o companheiro acabou de falar. Hoje, quando para uma linha, por exemplo, no chocolate, que eles já trabalham já praticamente com produto vendido, é aquela correria, pessoal. Você tem que fazer a máquina rodar rápido, você praticamente tem que correr no almoxarifado, pegar uma peça rápida para colocar rápido. O que acontece hoje também, como eu falo para vocês comigo, além de, às vezes a gente tem um pouco de, nós temos algumas outras funções. Por exemplo, eu sou mecânico, mas eu tenho que encher um eixo de solda, passar no torno, ajudar o passe, fazer um rasgo de chaveta de novo e tal, porque às vezes não tem. Então isso está acontecendo muito, pessoal, isso é muito frenético. Porque você está com o rádio aqui no pescoço, o pessoal está chamando você, está te perguntando qual que é a previsão, que hora vai voltar, que hora vai rodar, que hora vai liberar, posso levar o pessoal para almoçar, não posso. Então, pessoal, é isso que a gente veio conversar com vocês hoje. Né? Eu vou fazer um ano ainda, mudando um pouco assim, da parte sindical. Eu não imaginava ser sindicalista. Eu acho que para mim houve uma necessidade, eu busco muito saber assim, dos direitos, né, do trabalhador. E é o que o companheiro acabou de falar aqui, a gente estava falando ali fora. E isso que eu queria falar com vocês já desde o começo, é que vocês aqui hoje serão futuros juízes, futuros ministros, e a vida de muitas pessoas, dos trabalhadores, vão passar por vocês, entendeu? Então abrir essa mente, porque às vezes a gente tem que entender o lado do trabalhador, porque hoje o trabalhador fica 9 horas dentro de uma empresa, no caso do meu caso. 8 horas trabalhadas no hora de almoço, eu também fico mais 1h30 no ônibus para entrar para a fábrica, mais 1h30 para ir para casa.
Então, quando a gente fala aqui que uma porcentagem da vida do trabalhador é dentro da fábrica, é no chão de fábrica, é todo o processo fabril, que muitas vezes é insalubre, muitas vezes as mulheres, né, que eu creio que também tem uma dupla função. A nossa cultura está melhorando ainda, tá? Porque nós vivemos uma cultura machista ainda, tá entendendo? Às vezes o homem acha que ele não pode estudar em casa porque ele é homem. Tem uma dupla função. Às vezes a mulher trabalha numa máquina que ela é insalubre, principalmente com a reforma trabalhista que vem trazendo agora aí, você está entendendo? Que a própria mulher, mesmo no local de saúde, tem que trabalhar durante grávida, entendendo? Então essa reforma trabalhista, ela também veio atacar também a condição do trabalhador hoje em dia. Estão entendendo, pessoal? Então nós viemos aqui dividir com vocês essa preocupação nossa, porque o sindicato, pessoal, até uma mítica aqui com vocês, o sindicato da alimentação de São José dos Campos, a gente não recebe salário do sindicato, a gente tem que trabalhar como todo trabalhador, a gente recebe o salário da empresa, tá, pessoal? Então é uma mítica assim, que eu creio assim, que o pessoal às vezes tem do sindicalismo, né? Também aqui eu tenho que os diretores do sindicato de São José dos Campos, todos são assim, nós somos 25 diretores e trabalhamos na Ambev, trabalhamos no Tachão, em Ubatuba, no litoral. Nós temos que nos locomover para isso, né? E com a ajuda do nosso jurídico, está aqui o Lucas aqui também, que vai estar aqui com a gente aqui somando. Então é isso, pessoal. Eu acho que trabalhei na Nestlé, tá? Antes de vir para a Master Foods, trabalhei na Nestlé. Você pensa assim, o Aguinaldo trabalha hoje na M&M's, é diferente da Nestlé, não é. Tem máquinas de empacotamentos que elas embalam 1.200 pacotes por minuto. É alucinante. Hoje o que está acontecendo no impacto no corpo da pessoa, entendeu? Você tem que pegar a embalagem rápido, assim, colocar dentro do display, né, com aquelas caixas, a pessoa abre, pega rápido ali, entendeu? Então hoje, o que está acontecendo hoje, pessoal, é isso. Então a gente veio dividir essa experiência com vocês, tá bom? Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, gente, depois se alguém quiser pagar um show, como nós somos da Heineken, já agradece, hein? Bom, gente, é o seguinte, para nós, primeiro eu quero agradecer estar aqui, porque é a primeira vez que eu estou aqui falando com uma classe de futuros advogados, promotores, talvez ministros, juízes, e contar um pouquinho daquilo que é a nossa vida no nosso dia a dia, no trabalho. Mas falar um pouquinho também como sindicalista. Até às vezes eu brinco um pouquinho que vocês falam o juridiquês e a gente fala o sindicalês, né? Então eu gosto muito de chamar as pessoas de companheiros, né? Porque nas portas das fábricas todos nós somos companheiros. Quando você vai para a porta de fábrica, e às vezes eu falo, né? Quando nós viemos agora recentemente numa greve, foi na Mars Brasil, que é a Master Foods que o Aguinaldo falou, na verdade a gente às vezes encara um pouquinho a greve como se fosse uma guerra, né? E numa guerra você tem um monte de gente que você se encontra lutando por alguma coisa com pessoas que você não conhece. E a guerra mais ou menos é isso, né? Você entra numa guerra para defender interesses de muita gente que não está naquela guerra, você nem conhece as pessoas. E a greve é isso, você junta um monte de gente, vem gente do metalúrgico, vem gente dos químicos, sindicatos químicos, sindicato vidreiro, uma série de outras entidades, para se somar, para ajudar, para conquistar um benefício que os trabalhadores da categoria que eles defendem não vão receber nada por isso, né? Mas antes de falar disso aí com vocês, a gente tem que retratar um pouquinho daquilo que hoje acontece dentro das empresas. Porque talvez muitos de vocês, eu não sei se alguns de vocês aí trabalham em indústrias, né? A gente sempre às vezes tem algumas pessoas que, embora estejam uma grande faculdade como essa, às vezes vêm também trabalhando em área produtiva, dentro das indústrias, conhece um pouco que é um ambiente produtivo dentro da empresa. Mas hoje a gente enfrenta uma situação onde as empresas, elas ganham muito dinheiro, faturam muito. Embora a mídia diga que há uma crise, na verdade a crise ela afeta pequenas empresas, médias empresas, mas as grandes continuam faturando horrores. E a cada dia que passa elas encolhem mais ainda o mercado de trabalho. Essa é a grande realidade. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, da Heineken. Eu estou há 22 anos na Heineken. Lá já foi Kaiser, depois virou Molson, depois virou Fenza, agora virou Heineken. Mas quando eu entrei lá 22 anos atrás, aquela empresa tinha 1.200 trabalhadores e produzia X produtos. Hoje ela tem 380 trabalhadores e produz 3 vezes mais. Aí muitos vão dizer o seguinte, que mas isso aí não é fruto da modernidade? Em parte, tá? Em parte. O problema é o seguinte, que a mão de obra ela reduziu muito
e acabou sobrecarregando todos aqueles que ficam hoje trabalhando dentro da empresa. E aí você tem um índice muito grande de trabalhadores lesionados, jovens, como vocês, que entram para trabalhar, trabalham 2 anos e depois eles se lesionam, sofrem problemas no joelho, problemas nos ombros, na coluna, né? E aí você tem, e isso aí foi até fruto de um estudo, porque você tem pessoas antigas que ainda continuam trabalhando nessas empresas e às vezes se perguntam, por que as empresas que fazem uma reestruturação tão grande, ela ainda mantém um percentual até razoável de trabalhadores antigos, que tem um salário até elevado, porque os trabalhadores novos que estão sendo contratados hoje, os salários deles também são achatados. Eles não ganham como aqueles trabalhadores que estão lá dentro há 10, 15, 20 anos. Não, eles têm um salário reduzido. Mas eles são os mais impactados e essas pessoas antigas continuam. Por que continuam? Porque essas pessoas elas vieram de uma área, de um ritmo de produção, onde a produção de fato ela era menor, porém ela ainda era uma produção mais pesada, porque ela não era tão sofisticada como é hoje, com tanta tecnologia, mas também não era tão rápida, não era tão volumosa como é. Né? E isso, quando o jovem entra para trabalhar nessas empresas, é mais ou menos como um jogador que entra para participar de uma partida, você tem um monte de jogador lá dentro, já aquecido, já jogando, já no calor da partida, e você bota um jovem sem aquecimento nenhum. Ele entra, ele tem que entrar, e tem que acompanhar aquele ritmo de produção que é alucinante. E aí ele se arrebenta de novo, aí ele se lesiona. Ele tem lesão na coluna, ele tem lesão no joelho, ele tem lesão no ombro, e aí começa a ir parar lá no INSS. E aí entra toda uma discussão que aí é o que vocês já conhecem aí, de que a previdência é deficitária, mas é fruto do quê? De uma fiscalização que não acontece dentro das empresas na questão ergonômica das empresas. Né? E isso nós vivemos na Heineken, nós vivemos na Ambev, eu não sei se todos vocês sabem o que é Ambev, porque muita gente não sabe, mas a Ambev é quem produz a Brahma, produz a Skol, produz a Antártica e mais 1 milhão de marcas de cerveja pelo mundo afora. Tá? É uma empresa que, na verdade, ela ataca demais os trabalhadores, nos seus direitos, nas condições de trabalho, e essa é uma condição que a gente vivencia dentro dessas empresas, que do portão para fora elas vendem um marketing de que são empresas que respeitam o meio ambiente, de que respeitam os trabalhadores, de que tratam os seus trabalhadores como colaboradores e como o fator mais importante da sua empresa, porque todos eles colocam isso naqueles valores que eles pregam, né? Você chega numa empresa, você vê lá que tem valores das empresas, e o primeiro valor que eles colocam é que o bem mais precioso é o trabalhador. Mas isso tudo é só na boca para fora, porque o que interessa de fato é a produção, é o produto. O produto tem que sair de qualquer forma. E isso acontece se você tiver uma condição insegura para executar determinada atividade, mas essa atividade vai impactar na produção final, então você sacrifica o trabalhador, fazendo com que ele cumpra essa tarefa, mesmo sob risco, para que a produção não pare. Isso nós já nos deparamos muito com isso. E aí sim acaba também surgindo a importância de você ter um trabalhador, ter um dirigente sindical na empresa, e até um CIPEiro, que é um fator importante demais, que é onde você entra para intervir, para garantir que a condição digna de trabalho do trabalhador seja respeitada. E ele não coloque a sua segurança em risco. Tá? Esses são fatores importantes. Então é importante, como foi dito aqui, de fato, hoje está na moda você falar que o sindicato mais atrapalha do que ajuda. Né? Todo mundo está dizendo isso. A reforma trabalhista ela trouxe o fim do imposto sindical como uma grande vitória para o povo em geral. Né? É um imposto a menos, eu não tenho mais que sustentar sindicato. E aí eu tenho acordo com vocês em algumas coisas. Sindicato, existe sindicato bom e tem sindicato ruim. Isso é fato. Assim como tem advogados bons, tem advogados ruins, tem médicos bons, médicos ruins, tem juristas bons, juristas ruins, né? Nós temos ministros também, até do STF, bons e outros que são ruins, políticos bons, políticos ruins. Então tudo isso nós temos isso. Agora, nós temos que separar as coisas. Nós não podemos colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e aplicar a mesma regra a todo mundo. O problema é que hoje, essa questão que veio da reforma, ela atacou o movimento sindical no todo, prejudicando todos, inclusive aqueles sindicatos que tentam trabalhar para garantir a condição digna de vida do trabalhador, para garantir a negociação digna entre o trabalhador e o patrão. Porque não tenho dúvidas, eu não sei se alguns de vocês trabalham em empresa, mas nenhum empregado hoje tem condições de negociar individualmente o seu salário ou a sua condição de trabalho com o patrão. Nenhum. Essa é uma realidade. Né?
Então é importante que a gente deixe aqui para vocês essa visão da importância de fato que tem o sindicato na vida do trabalhador. Obviamente, nós estamos falando de sindicatos sérios, sindicatos que têm compromisso em ajudar os trabalhadores, em buscar um bem-estar para o trabalhador. Porque essa briga é uma briga desigual, gente. Vamos falar a verdade. Nós viemos uma greve com a Mars Brasil, que é uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, contra um sindicato que tem 5 mil trabalhadores na base. Um sindicato que tem um número de associados, não é metade disso. Certo? Então veja a desigualdade, para você pleitear o quê? Uma questão de PLR. E que não é o que diz o programa de PLR que vocês conhecem. Não é participação no lucro e resultado das empresas, não é isso que está se discutindo mais. Hoje as empresas elas estabelecem um resultado, e o programa deles é baseado nos resultados que eles estabelecem. Não quer dizer que eles não têm lucro, simplesmente é um resultado que eles estabeleceram que não foi atingido. E cria-se nesse programa também uma série de desigualdades. Tá? Mas eu não quero falar tudo isso, senão eu acabo falando sozinho. Então, de novo, eu vou devolver a palavra para o meu companheiro aqui, Walter, para dar mais uma pincelada. Na verdade, gente, a gente não combinou dinâmica nenhuma, então não sei nem exatamente o que vai ser. Então... A gente já pode fazer algumas perguntas? Assim? Pode ir fazendo alguém, já até nos ajuda. Eu tenho então umas perguntinhas. Primeira, você falou do nível de associação, né? Não chega a 50%, mas seria qual percentual? Não, na verdade, nós temos 5 mil trabalhadores na base. Na verdade, associados, hoje, nós temos 1.200 trabalhadores associados. E aí eu quero explicar para vocês o porquê. Porque no Brasil nós temos uma cultura de que os trabalhadores não valorizam os seus sindicatos. Eles não valorizam entidades que defendem diretamente o seu interesse. É uma cultura que é pregada no país. E vocês sabem, quando você tem uma cultura impregnada, é difícil você conseguir reverter ela. Porque nós, sindicatos, nós temos um problema. A condição de nós entrarmos na casa de cada trabalhador e falar para ele o que é necessário, ela é muito limitada. Sabe como que nós nos comunicamos com os trabalhadores? Através de assembleias, através de boletins, de jornais do sindicato, que a gente chama de boletins, que você vai nas portas das fábricas. Então a nossa inserção com todos os trabalhadores, ela acaba sendo limitada. Nós não temos o mesmo poder, por exemplo, que o empresariado tem quando ele usa uma Globo para entrar no lar dos trabalhadores, de cada trabalhador, no Jornal Nacional, e dizer aquilo que é a visão da Globo ou daqueles que bancam, que sustentam ela, do que é o sindicato. Assim como hoje ele está dizendo da necessidade da reforma da Previdência. Não há um debate. Simplesmente eles vendem uma ideia para todo mundo. Não há um debate, não se colocou ali 2 lados para cada lado ter o direito de livre, de forma neutra, cada um defender o seu ponto de vista. Assim também como foi feito com a reforma trabalhista. Então nós temos essa dificuldade. Então hoje nós temos 1.200 associados de uma fábrica, de um sindicato que tem na base mais ou menos em torno de 5 mil trabalhadores. Não, mas parece pouco, mas não é pouco. 1.200 é uma quantidade... foge do nível mundial. O nível de sindicalização mundial não chega a 10%. Né? Então não parece pouco, mas não é tão pouco assim quanto se a gente comparar com outras realidades. Interessante. Só para a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, acho que tem alguns dados aí que eu queria passar para vocês também, que eu acho que para dar uma visão um pouco melhor do que é o Sindicato de Alimentação de São José dos Campos e região. Primeiro, nós somos o único sindicato de alimentação do país que não reconhecemos o banco de horas da Ambev e nenhum programa de PLR da Ambev. Entendeu? Então nós batemos de frente há muitos anos e conseguimos, pelo menos até antes da reforma, o PF, chama PF, o programa de PLR dele já chama PF. Então nós somos o único sindicato do Brasil que conseguiu até agora, pelo menos, manter isso. Com a reforma trabalhista, na verdade, a questão do banco de horas nós temos um problema maior, que é a história do banco de horas individual, que agora a lei permite fazer. Na Heineken também, nós somos uma das poucas unidades, se não a única, que não tem um banco de horas em Jacareí. Né? Nós não negociamos campanha salarial dessa cervejaria sem aumento real. Entendeu? Nos últimos anos, ou pelo menos desde que a gente começou a estar à frente do sindicato. Então, isso nos possibilita, por exemplo, na onde a gente tem grande concentração de trabalhadores, em especial na Heineken, no chão de fábrica, que é o que a gente chama na linha de produção, nós temos um índice de mais de 90% de associado. Na Ambev a gente não consegue chegar tanto porque a repressão é muito forte pela fábrica.
Na Mars agora, com a entrada do companheiro também melhorou, nós estamos ampliando o quadro de associados significativamente no chão de fábrica. Só que, assim, as fábricas grandes, então, a gente tem uma boa representatividade. O problema é que uma boa parte da nossa categoria, por exemplo, como o setor de padarias, a gente não tem acesso. Então, o setor, na verdade, que a gente se limita a prestar serviços para esses setores é de fechar uma convenção coletiva e depois procurar prestar um bom serviço jurídico, entendeu? Que era, inclusive, antes da reforma trabalhista também, a gente fazia uma boa homologação, né, de estar conferindo as contas do trabalhador demitido, o que, infelizmente, agora, boa parte desse setor, principalmente desses setores, que não são obrigados mais a irem até os sindicatos, para que o trabalhador possa ter suas contas conferidas, nem isso nós estamos podendo fazer. Né? Então, ajustar um pouco isso aí. Então, nas grandes concentrações, nós temos um índice altíssimo de sindicalizados, onde tem muito disperso, por exemplo, não conseguimos chegar, inclusive até por conta do tamanho da diretoria que nós somos e da dificuldade de você ter mesmo próprio. Nós temos, na verdade, 2 diretores liberados, né? Vamos eu e o Luciano temos salário pago pela empresa, e isso por força de convenção coletiva, de acordo coletivo, né? Então a empresa paga todos os dois para que a gente possa exercer atividades, mas os demais diretores nossos, na verdade, estão todos dentro da fábrica. Então, até para poder fazer a gestão mesmo da máquina sindical, a gente tem uma certa dificuldade por conta das dificuldades que são colocadas mesmo. Só com relação ao imposto sindical, gente, eu acho só que é importante clarear. Nós, inclusive, achamos que, de fato, o imposto sindical ele serve para sustentar uma máquina que não atende ao interesse dos trabalhadores. Isso era a realidade, de fato, do imposto sindical. Só que, infelizmente, quando você acaba com o imposto sindical, né, e também não dá nenhuma outra alternativa de financiamento, ou que o sindicato possa se sustentar recorrendo à sua categoria, aí é complicado. Porque aí, na verdade, é você impedir que o sindicato continue existindo. A gente estava falando aqui fora, não sei se a gente estava conversando, não sei se o professor estava acompanhando, mas nós tivemos, por exemplo, ganhamos um processo de 12 milhões contra a Ambev, né? Fizemos todo um trabalho de 15 anos com o jurídico, fizemos um trabalho de 15 anos, onde o sindicato colocou ônibus para ir para Campinas, para poder acompanhar o julgamento, pagou passagem de diretor, de advogado, para poder ir para Brasília, para poder acompanhar o andamento do processo. O contrato antigo do nosso jurídico não previa participação na sucumbência do sindicato. O que acontece? Finalizou o processo, nós ganhamos, a empresa foi condenada a pagar 12 milhões e 800 mil para os trabalhadores, o advogado ficou com mais de 1 milhão de sucumbência, o sindicato não ficou com nada. Né? Quando a gente ainda chamou os trabalhadores, fizemos uma assembleia com mais de 300 trabalhadores, votando para os trabalhadores uma contribuição de 5% do sócio e 15% de não sócio, o que é bem abaixo daquilo que o advogado cobraria. O juiz, em primeira instância, simplesmente chegou e disse o seguinte: o sindicato, se fizer isso, eu vou multar o sindicato, porque aí, ao invés de ser uma arrecadação, tornaria um prejuízo depois de toda essa batalha que a gente travou aí contra a BEF. Então, só para dar essa localizada aí. Só mais uma questão. É que você estava falando, estava fazendo a colocação da explicação do porquê se mantém os mais antigos. E acho que você não concluiu. Por que se mantém? Aí eu fiquei curioso. Na verdade, são 2 fatores. Na verdade, por quê? Porque os mais antigos, primeiro que eles têm, obviamente, uma experiência maior, e eles precisam dar respaldo para esse pessoal mais novo que está chegando. E o segundo, por incrível que pareça, gente, eles aguentam o tranco. Essa é uma realidade, tá? Eles aguentam. É aquilo que eu falei para vocês, eles já foram forjados, eles vieram acompanhando um crescimento de ritmo de produção ao longo dos anos. E se adaptaram, calejaram já naquele ritmo de produção que veio desde aquela era mais pesada até quando entrou na era que, vamos dizer assim, se torna um pouco mais leve, não muito, mas um pouco mais leve, mas uma produção também muito maior, muito mais rápida e muito mais volumosa. E com isso esse pessoal aguenta mais o tempo. O que não acontece, como eu disse, com os mais novos, que é mais ou menos aquilo que aquela comparação que eu fiz. Você tem uma série de jogadores já em campo, aquecidos, já jogando há um bom tempo,
porém você coloca um novato sem aquecimento nenhum, sem preparação nenhuma, e ele é obrigado a enfrentar aquele ritmo alucinante daquela forma. Vai indo, ele acaba sofrendo lesão, e aí acaba tendo todos aqueles problemas que eu já relatei para você. Por isso que ainda hoje as empresas mantêm um certo percentual de trabalhadores mais antigos. Vocês falaram de fábricas que trabalham 24 horas, falou aí de internet e tal, como vocês conseguem realmente parar a fábrica? Em que momento, por mais que tenha esse número grande de associados, o pessoal realmente participa nessa questão de levantar uma greve para uma fábrica dessa de 24 horas? Nesse sentido, se vocês puderem explicar quanto vocês conseguem parar assim? Eu vou entrar no da Marte, professor. Aconteceu agora no dia 14 desse mês. Nós fazemos, como os cooperativos aqui, fazemos das assembleias. Né? Primeiro, eu acho que vocês aqui sabem muito mais de lei, literalmente do que nós, mas na 10.101 ou 2000, que fala da PLR. A fábrica montou uma comissão, né? E nessa comissão, vou explicar rápido e detalhado para a gente não puxar muito aqui, tá, pessoal? E o que aconteceu? Hoje o PLR da Mars, ele é atrelado ao salário. Nós defendemos, né, e no nosso ponto de vista, é que o PLR, ele é um ponto em comum, onde todo mundo trabalha para atingir aquele resultado, certo? O que aconteceu? E tinha uma situação muito grande dos trabalhadores da produção. Porque hoje você pega um trabalhador, um auxiliar, por exemplo, lá na Márcia, é na média de R$ 1.600. Então ele vai ganhar de PLR na faixa de R$ 2.000. E é a pessoa que trabalha no 6-2. Então o cara trabalha sábado e domingo normal, para ele pegar um sábado e domingo demora de 45 a 48 dias. Diferentemente da pessoa que trabalha no administração, gente, não estamos aqui falando de salário, estamos falando do PLR. Então isso causou um problema muito grande, porque a pessoa que ganha 20 mil, pega 20 mil de PLR, ganha 30 mil, pega 30 mil de PLR. E o que acontece com isso, pessoal? Pelo menos a gente foi buscar algumas informações com o pessoal da própria produção, do próprio administrativo mesmo, que são os assistentes, os analistas, que recebem um PLR estavam recebendo um PLR muito inferior. E não só isso, a Mars, ela lá em 2014, ela tem vindo histórico, isso causou uma satisfação muito grande dos trabalhadores. Lá em 2014 ela pagou 2,5 e ela produzia 3 vezes menos que ela produz hoje. Hoje ela fabrica 17.500 toneladas. Ela vendeu o ano passado. E as métricas que a empresa colocou, a métrica do ano passado era no mínimo 19% de crescimento e 34% para pagar o PLR de 100%, pessoal. Então, assim, é o que a gente estava falando aqui. A empresa, ela traz algumas métricas que na nossa conjuntura atual é impossível. Nós estamos num crescimento aqui atual hoje aqui de mercado que você colocar uma empresa para crescer em 19%, 30% de volume no ano, ela é muito grande, muito otimista. Só que também a gente fala, só que os trabalhadores requeridos, já que ela está sendo tão, vamos dizer assim, radical, então que ela seja radical no PLR. E esse ano, em 2016, nós tomamos um calote, né, que mesmo com o crescimento de 9%, a fábrica não pagou a segunda parcela. Então, o ano passado já começou a ter um estupinho, o ano passado já não passou. Esse ano, nós fizemos as assembleias, falando que a visão do sindicato era pagar um PLR igual para os funcionários, e isso, nós paramos os ônibus, o pessoal desce, nós convidamos os trabalhadores a descer dos ônibus, aí a gente mostra, isso aqui é o da comissão, da empresa, isso aqui é a visão do sindicato, tá? Porque querendo ou não, nós conversamos com os trabalhadores no dia a dia, no tete a tete, porque nós estamos no pé da máquina. Então o que aconteceu? Foi reprovado a comissão da empresa, e foi aprovado, vamos dizer assim, a proposta do sindicato, e começou a ter as reuniões, falando, vai ter problema, que a fábrica vai parar, porque o trabalhador vai bancar a greve. Vocês todos sabem que a greve é um direito constitucional. E mesmo assim, a gente, no ponto de vista da proposta da comissão, nós levamos algumas propostas
conversando com o tete a tete com os trabalhadores, seria alguma coisa assim razoável, e mesmo assim que se fosse, a gente levasse pela comissão da empresa, ela passaria. Só que a empresa se nega, a empresa se negou. E hoje nós trabalhamos com informação, hoje as coisas são muito rápidas. Aí eu fui dar uma pesquisada da família Márcio, que ela é uma empresa de capital fechado, né, que é difícil você saber em termos de valores, só que os dois filhos, no caso deles, têm 35 bilhões de dólares em caixa, fora do seu patrimônio. E a empresa, esse ano, até 2020, ela está investindo quase R$1 bilhão na planta. Ela quer, hoje já faz 17 mil, hoje ela quer fazer 68 mil toneladas por ano, aqui no Brasil. E ela vai fazer uma linha nova de triggers, acabou de fazer uma linha nova de arroz instantâneo, né? Vocês vão ver aí que é o Uncle Beans. Então a empresa tem como. E no dia a dia é cobrado da pessoa 100%. Se a pessoa tem 100% para dar, tem 100%. Nós sabemos, pessoal, que o povo brasileiro é um povo trabalhador. Tá, gente? É um povo trabalhador. É um povo que não falta, que não mata dia, que enfrenta no ônibus, ali, no sol, a chuva, o calor, e ele está lá. E esse ano, por exemplo, os vendedores, eles não receberam a metade do PLR. A produção ficou com 87% do valor, a administrativa ficou com 100%. Só que nós não queremos dividir. Nós queremos um PLR igual para todos. Porque todo mundo trabalhando no mesmo sentido. Porque não adianta você ter um diretor, não adianta você ter um gerente e o auxiliar na ponta da linha lá cruzar o braço. Não vai adiantar nada eu arrumar uma máquina, não adianta nada eu arrumar uma máquina. E para mim os conceitos de PLR hoje é insatisfatório. Tá? Posso até falar para vocês aqui, falando com vocês, anticonstitucional. Porque se eu trabalhar, se eu arrumar uma máquina agora, o operador e auxiliar, ele não ligar a máquina para fazer produzir, porque é ele que tem um feeling do negócio, tá? Não vai adiantar nada. Então quando chegou no ultimato, a gente fomos até o final das negociações, pedimos as negociações com os negociadores da empresa e falamos, infelizmente, a gente conversando com o trabalhador vai bancar crédito. Aí foi quando nós pedimos a eles que eles mandassem para nós o documento falando que era realmente a única proposta, eles mandaram para o sindicato no e-mail, tá? A gente falou para o trabalhador, fizemos uma nova assembleia e nova assim, a gente está aqui, vai ser aceito, e a gente fala, fizemos assembleia. Quem concorda com a proposta da fábrica, levanta a mão. Eu queria fazer uma pergunta para os três. Primeiro, qual vocês acham que o trabalhador médio de vocês tem uma boa formação política? Se a realidade política do país é uma discussão frequente? Se o sindicato de vocês tem algum tipo de relação estreita com algum partido, com algum grupo de partidos? E se tem alguma falta de reivindicação do poder legislativo? Se alguma de apelados à lei ou alguma coisa do tipo? Tá, só finalizar a pergunta do companheiro ali, eu já respondo, pode ser? Tá bom? Aí foi quando nós levamos o documento do estado de greve para a empresa, aí nós chegamos um dia lá e falamos, pessoal, tá aqui, vai ser aceito o estado de greve, todo mundo bancou, e no dia 14 a gente pagou a fábrica. Foi como nós estávamos falando aí com os companheiros aqui. Os terceiros pararam, está tendo uma obra na Mars lá, que tem mais de 500 trabalhadores na obra da função, o pessoal parou. O pessoal da limpeza, terceirizado, todo o pessoal em si, juntando forças, deram até força para o pessoal da fábrica para parar a fábrica. Só rodou realmente mesmo o essencial. Mas foram 3 dias. E mesmo nesses 3 dias, pessoal, nós fizemos uma greve que é garantida por nós pela construção. Foi vista, porque nós avisamos em todas as documentações, nós fomos claros, evidentes em todas as documentações. E eles ainda mesmo assim levaram um interdito proibitório lá para a gente. Mas mesmo assim com o interdito proibitório, colocaram uma multa para o sindicato de 10 mil por dia, dizendo que a gente estava trancando a porta da fábrica, não estava deixando o trabalhador passar, e chamaram a polícia lá, os policiais entraram conosco dentro do ônibus para ver a nossa fala, uma forma de talvez a gente fazendo o sindicato, o próprio CEO, o próprio diretor, tremer naquela hora de bater um retrocesso, mas nós vamos fazer no ônibus falar com o trabalhador desceu do ônibus. O ônibus entrou vazio para dentro da empresa e nós pegamos o que nós tínhamos lá, o carro do sindicato,
dos parceiros, os trabalhadores deram carona dos colegas de trabalho e foi todo mundo embora para casa. Entendeu, pessoal? Então é isso. O trabalhador lá na margem bancou a greve. E mesmo com a polícia lá no segundo turno, depois foi no turno da noite, foi no turno de manhã, os trabalhadores desceram no ônibus e bancaram a greve. Porque a greve, pessoal, a greve não é do sindicato. Tá? Pra falar a verdade, a greve é do trabalhador. Porque mesmo eu sendo hoje, trabalhador sindicalista, se eu parar na porta da fábrica e cruzar meu braço, a fábrica, se o trabalhador entrar, a fábrica vai dar ninguém. Entendeu, pessoal? Então a greve, pra falar a verdade, a greve é do trabalhador. O trabalhador, ele mostra satisfação, porque querendo ou não, nós somos diretores, somos assim, a voz na mesa de negociação dos trabalhadores. E respondendo o companheiro. E aí, deu certo? Não, aí a empresa chamou para dissídio, no terceiro dia. E agora vai ser o Dr. Bruno entrou ontem à noite com o dissídio pela parte do sindicato. A empresa deve fazer uma petição agora para marcar aí que nós vamos fazer agora em juízo. Vamos fazer a negociação em juízo. Mas a greve não foi encerrada, a greve foi suspensa. Tá? Respondendo o companheiro, o sindicato hoje, nós na negociação, ele não tem partido político. Tá? A gente não tem partido político, acho que até eu sou novo lá, agora vou fazer um ano agora em agosto. Até eu vou deixar a volta dar uma. Então, vamos assim, só para finalizar então, até para reforçar a importância de fato daquilo que nós estamos fazendo aqui. Vocês viram assim, no final da história o que foi? No final, 3 dias de greve, 3 dias de luta de 600 trabalhadores, vai ser decidido no tribunal. Ou seja, um juiz que vai dizer quem tem a razão de fato com relação àquilo que está sendo requerido aí por conta de uma PLR mais justa. Né? É importante lembrar também nessa greve, foi importante o seguinte, no primeiro momento, uma juíza determinou, sem de fato certificar do que estava ocorrendo na portaria da empresa, ela deferiu um interdito lá para poder colocar a polícia lá e para acabar com a regra. Depois o tribunal derrubou. Né? Porque de fato havia um convencimento dos trabalhadores. Porque é isso, não tem como você determinar uma greve se você não fizer isso numa assembleia. Os trabalhadores, de fato, não devem consentir, pelo menos a maioria dos trabalhadores. Né? Que você define uma greve ou não pela maioria. Aliás, é verdade que nem sempre é por unanimidade. Não sei se alguém vai fazer essa pergunta depois, porque isso é uma coisa comum, né? E se questiona. Aí o cara que quer entrar. Né? Acho que esse é outro debate aí a gente entra. Com relação ao que o companheiro coloca ali, o que eu acho que é importante colocar? Primeiro, a realidade do trabalhador, de uma forma geral, é de completa alienação, vamos dizer assim, em relação às questões que elas estão colocadas no dia a dia. Primeiro, nosso sindicato em particular, isso não era assim quando a gente começou, mas nós começamos a assembleia falando dos trabalhadores. Aqui nós não vamos falar só de salário e de PLR não, nós vamos tocar nos temas de fato que afetam a vida, porque depois, quando mudam a lei, criam dificuldade para que o sindicato possa intervir junto a qualquer coisa, vocês vão nos cobrar. Então nós queremos discutir o que o Congresso faz, o que o presidente Temer está fazendo, né, o que apresentou o tal do golpe parlamentar que na nossa visão ocorreu aqui nesse país, entendeu? Porque isso interfere na vida dos trabalhadores. Então isso nós hoje conquistamos essa autoridade para poder falar com os trabalhadores. Mas, infelizmente, mesmo a gente podendo fazer isso nas assembleias, que é você fazer isso 1 ou 2 vezes a cada 3 meses, a gente sabe que o trabalhador ele entra para trabalhar dentro da fábrica, muitas vezes não tem tempo para ler o jornal que ele pega, né? Chega em casa com problemas, o máximo que vai ver às vezes é ver o Jornal Nacional, entendeu? Ou discutir os problemas da família e tal. Então nós não podemos cobrar muito, nós temos que saber qual a dificuldade que tem. Eu sei que a grande maioria dos trabalhadores, por exemplo, não tiveram a oportunidade de assistir o Roda Viva quando o professor teve lá para discutir a reforma. Duvido. Você fala, orienta, mas essa é a realidade. Então é de muita dificuldade para que você possa levar de fato. Né? Não é à toa, por exemplo, que as pessoas tratam as questões com muita superficialidade. Isso é um fato. Com relação à identidade política do nosso sindicato, né? Na verdade nós somos 25. A grande maioria, na verdade, não tem, alguns são filiados ao PSOL, né, mas a grande maioria, na verdade, não tem militância. Eu, em particular, sou
filiado ao PSOL e sou de uma corrente de resistência que é ligada ao PSOL. Mas o nosso sindicato, agora recentemente, por exemplo, nós trouxemos 2 candidatos da Federação da Alimentação, um está pelo Solidariedade, o outro está pelo não lembro que partido que é ali, entendeu? Mas a gente procura trabalhar com bastante liberdade, vamos dizer assim, para que as pessoas, inclusive, possam opinar, ou mesmo assim, porque quando você tem convicção naquilo que você acredita, você não tem que temer o debate, né? Pelo contrário. E a gente estimula, sim, os jornais nossos, a gente acabou não trazendo hoje aqui, mas os jornais nossos, inclusive, tratam de forma até majoritária no nosso jornal de 4 páginas uma questão ligada, assim, não uma questão política partidária, mas a questão do que afeta o dia a dia. O problema da reforma, o problema da questão do que acontece no Congresso, o problema das eleições, agora esse jornal nosso nós vamos estar tratando. Só para deixar claro, um vínculo orgânico não tem Não tem assim, a gente acha até que é errado você aparelhar o sindicato por um partido ou por uma corrente. Por isso que eu estou falando para você. Nós, na verdade, damos inclusive espaço para várias organizações. E é lógico que a gente orienta ou encaminha, na verdade, aquilo, por exemplo, uma coisa que nós estamos colocando no jornal é se quando você for escolher o seu candidato a presidente, seria a favor ou contra a reforma trabalhista. Isso é o básico de tudo, entendeu? Se o cara for a favor da reforma trabalhista, nós estamos contra de orientar um trabalhador da nossa base a votar num cara desse. Então, a respeito da pergunta dele, né? Às vezes nos debates assim, essa questão, perguntando se o sindicato é ligado a um partido, às vezes, pensando que o trabalhador também não possa tomar partido, né? Afinal, os trabalhadores são pessoas que também vão tomar partido, uma questão ou outra. Mas a verdade é que em toda essa questão política brasileira, a população mais pobre em si tem pouca representatividade, os sindicatos sempre foram quem reuniu ou quem pôde esclarecer um pouco a política nacional às classes de base, de fato. E essa reforma, com o intuito de acabar com a contribuição obrigatória, gera, sem dúvida, um enfraquecimento do sindicato e um enfraquecimento dessa representação que existia, independente do partido ou não, os trabalhadores têm o seu direito de mobilizar politicamente. Quanto a essa negativa da restrição da contribuição obrigatória, vocês já têm sofrido o fato de diminuição? Por exemplo, o Brasil não ratificou a Convenção 87 da OIT, que era o sindicalismo livre. E alguns defendiam que se o sindicalismo fosse livre, prevaleceria os sindicatos que fossem atuantes e aqueles que, de fato, a gente sabe, tem os ruins, desapareceriam. Vocês já começaram a sentir algum enfraquecimento? Trabalhadores requerendo o fim da contribuição obrigatória? Antes de eu responder você, deixa eu responder uma questão que ficou faltando dele. Ele colocou se há uma pauta nossa para o judiciário, né? O legislativo. O legislativo, né? Na verdade, vou ser muito sincero para você. A grande pauta que hoje os sindicatos têm é de que a reforma trabalhista ela seja revogada. Porque nós entendemos que diversos itens da reforma são inconstitucionais. Né? Na verdade, já se provou que a reforma ela não cumpriu aquilo que, na verdade, venderam, que era a geração de emprego, ela não gerou emprego, né? Ela precarizou a qualidade do emprego e diversos itens que estão ali estão afetando demais a classe trabalhadora. Então, a grande pauta do momento do movimento sindical e da própria sociedade é a revogação da reforma trabalhista. É uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Porque nós sabemos os interesses que estão envolvidos nessa reforma. Uma reforma que ela foi feita a toque de caixa. Ela foi feita de uma forma relâmpago. Outras reformas com muito menor importância foram consultadas. A sociedade foi consultada, foi feito plebiscito. E uma reforma da importância da reforma trabalhista, não houve essa consulta nenhuma. Ela foi tratada de uma forma comum, de uma forma corriqueira. Né? Então, de fato, essa é de fato hoje a pauta que hoje os sindicatos fazem. É uma reivindicação de que haja revisão dessa questão. Tá? Com relação ao que ele está falando ali, né, assim, do impacto que essa mudança na questão do imposto sindical traz para os sindicatos.
Sim, nós já estamos sentindo, tá? Porque, obviamente, é fato que, como eu falei aqui, nós temos, cada associado nosso, ele contribui com 1% do seu salário, tá? Obviamente, eu vou deixar bem claro para vocês que o ramo da alimentação não é o ramo que paga melhor. Obviamente que você vai pegar as empresas grandes, Heineken, Mars, Ambev, J. Macedo, essas empresas têm um salário melhor. Um salário que você pode colocar na média, vamos dizer assim, colocando tanto os mais antigos como os mais novos, uma média salarial de R$3.000. Então você coloca aí 1%, você tem uma arrecadação de R$30 por trabalhador. E aí nós temos as empresas menores, que pagam o piso do salário, que na maioria das vezes não chega a R$2.000, é R$1.500 um piso salarial. E eles praticam piso. Então, esse pessoal paga R$15. Nós tínhamos fonte de receita, 3 fontes de receita. O associativo, que ainda temos, contribuição sindical e os associativos. E os confederativos, que na maioria das vezes é praticado em padaria. Porque não tem como você ter inserção. Padaria funciona mais ou menos como construção civil. Você não consegue ter inserção em todas as padarias. Você imagina aqui em São Paulo quantas padarias você tem. Imagina como você vai fazer assembleia em todas as padarias. Né? É inviável. Então, você visita algumas sim, você identifica algumas que têm problema e você atua naquelas que têm problema. Então, nós tínhamos essas fontes de arrecadação. Hoje, nós já temos contribuição sindical na Jacareí. Então, se mantém o associativo. Porém, há também uma perseguição muito grande em cima da questão do assistencial, como até já foi dito aqui pelo companheiro Walter aqui, uma questão do processo do PF, por exemplo, onde nós ganhamos um processo que praticamente ninguém acreditava que iria ganhar. Foi um processo que ele surgiu de uma publicação de revista, onde a empresa foi lá, colocou e publicou que ela tinha atingido o resultado da empresa de Jacareí. Só que quando foi pagar o PF, ela não pagou. E aí nós tínhamos esse recorte que ela havia comunicado que havia atingido o resultado. E nós acreditamos nesse processo e entramos com essa ação para poder requerer a premiação dos trabalhadores, porque eles faziam jus a essa premiação. E foi uma batalha de 12 anos. 12 anos, né? 15 anos. De 15 anos. Aonde o sindicato, uma fábrica, que fruto da repressão, ela não tem 10% dos associados. Ela não tem 10% de associados. E nós conquistamos essa premiação para todos os trabalhadores daquela época. Sócios e não sócios. Depois de 15 anos, aonde o sindicato teve despesa, gastou, toda a custa processual foi por parte do sindicato, e fizemos uma assembleia dos trabalhadores quando nós conseguimos esse resultado. E pegamos o consentimento de cada um, por escrito, assinado. Muitos deles diziam o seguinte: eu pago essa contribuição para vocês com gosto, porque eu não acreditava que vocês ganhariam esse processo para nós. E aí a mando da Ambev, 80 trabalhadores que eram empregados dela, foram acionar um juiz que estava de férias. Imaginem vocês qual trabalhador consegue acionar um juiz que está de férias para ele emitir uma liminar proibindo o sindicato de cobrar a contribuição. Isso foi a mando da Ambev. E aí nós não pudemos cobrar de ninguém, nem daqueles que haviam autorizado. Não era apenas os 80 que estavam se recusando a contribuir. Nós não pudemos cobrar nem dos que tinham autorizado. E ainda assim, alguns desses trabalhadores, eles recebiam e aí eles doavam, eles iam no banco, eles, e depositavam na conta do sindicato de contribuição. Então essa é a condição que o sindicato enfrenta hoje. Então, de fato, o fim da contribuição sindical afetou em muito. Não é que nós somos favoráveis à contribuição sindical, gente. Vamos entender só uma coisa. A contribuição sindical, quando ela foi instituída como uma forma de cabresto para os sindicatos naquela época. Assim como a maioria, muitas das coisas que hoje a gente enxerga como melhorias na nossa vida, na verdade elas foram instituídas de uma forma de colocar um certo limite, um certo cabresto no povo. Essa é uma realidade. E a contribuição sindical foi uma forma de você travar o sindicato. Né? Durante muitos anos ela funcionou. E vários sindicatos, não são poucos, se alimentaram dessa contribuição sem dar nenhum retorno para os trabalhadores. Isso é fato também. Assim como eu falei aqui, você tem sindicatos bons, você tem sindicatos ruins. Não dá para você mentir. É fato. Mas, infelizmente,
aqueles que são bons, eles estão sentindo a falta desse dinheiro para poder investir na luta em prol do trabalhador. Porque o jornal do sindicato, que é feito, é dinheiro. Toda a estrutura que é montada no jurídico, toda a estrutura que é montada para você, dar uma condição melhor para o trabalhador através de convênios, através de uma colônia de férias que o sindicato aluga e subsidia para que o trabalhador possa ir, tudo isso custa dinheiro. Você montar um sindicato com funcionários para atender os trabalhadores quando ele precisa ir lá, custa dinheiro. E é óbvio que a contribuição sindical, nesse sentido, fez muita falta. O problema não é esse. Nós não queremos a contribuição sindical de volta. Nós queremos que deem condições para que o sindicato possa discutir com a categoria a forma de financiamento da entidade. Em assembleia, estabelecer com os trabalhadores. Queremos essa liberdade, e que não é dada para o sindicato fazer isso. Tá? Não é dada. Quais seriam as condições que você está dizendo? Revogou a reforma trabalhista. Aí, quais seriam as condições de trocar a contribuição sindical obrigatória por outras alternativas? Quais alternativas e condições seriam? Por exemplo, nós podemos fazer a contribuição negocial. E além da contribuição, quais outras modernizações você acha que a CLT poderia ter, revogando a reforma trabalhista? Quais as modernizações que a CLT poderia ter? Na verdade, o que se diz é o seguinte: muito se fala que a CLT ela é ultrapassada, né? Muito se falou isso, por isso que se aplicou a reforma, por isso que se aplicou o trabalho intermitente, por isso que se aplicou o fim da homologação dos sindicatos, né? Por exemplo, também o banco de horas individual, né? E aí eu queria perguntar, de fato, porque na verdade são 120 itens, né? Se eu for falar aqui para você de cabeça que todos os 120 itens que foram mudados, fica até difícil. Mas, por exemplo, esses 3 que eu citei para você, qual é a modernização que traz, por exemplo, você impedir que a homologação, ou desobrigar que o patrão faça a homologação da rescisão contratual do trabalhador do sindicato? Qual é a modernidade nisso? Qual é o benefício disso? O trabalhador ele trabalha 10 anos dentro de uma empresa. Aí quando ele é demitido, o trabalhador é um leigo, ele não conhece. A homologação dele é feita dentro da fábrica, dentro de uma sala, aonde tem 2, 3 funcionários da empresa e ele é sozinho. Quem confere as contas dele? Né? Antes era obrigatório. O trabalhador ia no sindicato fazer as homologações e o sindicato cumpria esse papel. E nós podemos falar isso porque nós cumprimos e cumprimos até hoje nas empresas que homologam conosco, porque algumas empresas nós temos essa obrigatoriedade na convenção, no acordo ou na convenção. Algumas nós não temos, e essas fogem. E aí você sabe o que acontece? Isso nesse caso. O trabalhador, depois que faz a homologação e que recebe lá, ele vem no sindicato conferir se está certo. Então deixa eu aproveitar aí que você falou isso e colocar o Lucas aqui na nossa conversa. Que aí o trabalhador volta lá para conferir se está certo e vamos imaginar, não está certo, ou está certo, mas aí tem outras coisas e tal, e aí passa pelo jurídico e o jurídico diz, olha, tem aqui uma possibilidade de entrar com uma reclamação trabalhista para pleitear tais e quais direitos. Eu não sei desde quando o Lucas está trabalhando lá no sindicato, desde quando? De março. Desde março. Então, a lei da reforma entrou em novembro, você não tem essa comparação do antes para agora, né? Mas talvez eles possam também te ajudar nessa resposta. Vocês percebem esse trabalhador individualmente com medo de entrar com uma reclamação trabalhista? Ou por causa dos custos, da questão referente lá aos honorários, esses custos processuais, eles estão com medo, esse medo aumentou ou não? Ou se não sentem esse efeito? Não. Esse existe. Como efeito da reforma? Não, existe esse efeito. Existe esse efeito. Existe esse efeito. Nós trabalhamos para quebrar um pouco esse receio deles. Mas tem concretamente? Tem. E esse é um outro tema, inclusive, até da pergunta do rapaz ali, que aí eu quero também colocar mais esse bojo que me veio aqui agora. Por exemplo, essa questão da cobrança das custas do processo por parte da sucumbência do advogado da empresa sobre o trabalhador. E aí eu pergunto, isso também é modernidade? Porque aí se fala muito o seguinte, não, mas havia um abuso, né, nos processos trabalhistas, né? Gente, nós temos um juiz para analisar essa questão.
E aqui ninguém está aqui para dizer, para defender abuso. Veja bem, nós não estamos, nós defendemos o direito do trabalhador. Nós também não estamos defendendo aqui que o trabalhador age de forma irresponsável. Tá? Deixar bem claro isso. Uma coisa é bem diferente. Nós defendemos que o trabalhador possa buscar aquilo que é justo. Agora, se há abusos, obviamente que cabe a quem vai julgar determinar. Se de fato há abuso, então se aplique a punição onde há o abuso. Agora, não foi esse o sentido da coisa. A questão foi, de fato, de diminuir ao máximo as reclamações trabalhistas. E aí nós temos um monte de trabalhadores que têm questões justas para reivindicar e têm receio de reivindicar. Fruto da reforma trabalhista também, que trouxe a modernidade. E aí eu pergunto, qual a modernidade do fato dessa reforma? Banco de horas individual. Gente, vamos falar sério aqui. Quem é que gosta de ir para dentro de uma fábrica num domingo, deixar sua família em casa, num churrasco, num almoço com a família, seu sogro chega lá com a sua sogra, alguns aqui não gostam da sogra, né? Mas eu gosto da minha, viu? É muito gente boa. Mas, um almoço em família, e aí você tem que sair para ir trabalhar no domingo. Normalmente, quando você vai trabalhar para ganhar hora extra, você já vai contra gosto. Mas tem aquele consolo de que, pô, eu vou trazer um dinheirinho a mais para casa, por quê? Porque eu preciso mandar uma máquina de lavar. Porque eu preciso comprar uma televisão nova, porque eu preciso pagar uma dívida que está ali me atormentando a cabeça. E o pobre paga a dívida, né? O pobre paga, o pobre fica atormentado se ele está devendo. É verdade essa. Mas ele vai a contragosto ainda assim, porque tem que sair naquele horário, naquela dificuldade, muitas vezes à noite, às vezes de madrugada, e fazer hora extra. Agora eu pergunto, imagina você ter que ir trabalhar sem receber nada por isso. E aí você vai folgar, teoricamente, quando o patrão determinar para você que você vai folgar. Mas você não tem controle nenhum sobre isso também, porque as suas folgas, os dias que você trabalhou, quem tem o controle é a empresa, não é você. Nós temos vários relatos, o Altinho sabe disso, da Ambev, trabalhadores que iam lá e reclamavam para nós na época que se praticava o banco de horas ilegal, que nós ganhamos na justiça também e derrubamos. Mas isso na época que era ilegal. Trabalhadores chegavam lá para nós e falavam assim, olha, eu tenho 200 horas de banco de horas. A Ambev chegava com um documento e dizia, não, ele não tem 200, ele só tem 100. Em alguns casos ela dizia que o cara não tinha. Essa é a modernidade que a reforma trabalhista traz, mas está em seguida. Bota, continua um pouquinho. Deixa eu só voltar um pouco na pergunta que os colegas fez aí, com relação à questão de como manter a ferramenta do sindicato em funcionamento. Tem a ver, de fato, com um novo planejamento. Só para vocês terem uma ideia, na verdade são vários sindicatos que estão fechando as portas. Né? Estão fechando, aqui em São Paulo tem 3 sindicatos que estão se unificando para fazer um só, para poder se readequar a uma nova realidade. Isso vai implicar, de fato, um maior distanciamento da base. Ou seja, o sindicato que já é altamente burocratizado, ou seja, de lideranças que não vivem a vida do trabalhador, não tem relação com o trabalhador, vai aumentar ainda mais. Então, quem achava, por exemplo, que quebrar o imposto sindical ia trazer o sindicato para mais perto do trabalhador, o efeito vai ser o contrário. Tem sindicatos no Vale do Paraíba, por exemplo, que fecharam e estão entregando o poder de negociação para a federação, que é muito mais distante do trabalhador. Então, essa é uma realidade. Com relação, por exemplo, nós estamos tentando, não sei se vai dar tempo, de fazer uma série de reestruturação dentro do sindicato. Uma delas, por exemplo, o que nós fizemos? Nós aumentamos o investimento no jurídico. Ao invés de cortar ou precarizar, na verdade a gente estava com um jurídico mais precário e nós entendemos o seguinte, que aqui é uma fonte de receita para poder sustentar essa marca. Então nós dobramos o gasto do sindicato, trouxemos aí um jurídico mais em conta. Vocês que são da área do ramo aí devem conhecer, o Dr. César Brito em Brasília está nos assessorando hoje, junto com o Bruno aqui em São Paulo, o Lucas e o companheiro deles, né, que é um importante advogado da área civil em São José dos Campos, porque nós acreditamos que isso pode ser uma fonte de receita para o sindicato. Né? Aqui é andar na contramão mesmo. Eu digo que eu não sei se vai dar tempo, porque de fato, se essa reestruturação toda ela não permitir que a gente conclua, assim, junto com a reestruturação jurídica, uma reestruturação na imprensa que nós estamos colocando, para despertar maior interesse do trabalhador nessa ferramenta. Né? A gente está, por exemplo, a gente começou a tomar a frente do sindicato, na verdade, nessa gestão, porque a gente até estava no sindicato, mas não tinha o protagonismo que nós temos hoje. Nós estamos assim, melhorando o controle sobre a contribuição do quadro associativo nosso. Entendeu? Então são várias ferramentas, na verdade, que nós temos que aumentar o investimento para poder ter um controle financeiro
para poder manter essas Eu tenho 3 perguntinhas, se me permitem. Primeira, se esse banco de horas individual, se já está ocorrendo em algumas fábricas, assim, concretamente. Segunda, se trabalho intermitente, se já está ocorrendo ou não, né, no setor. E terceirização, se está ampliando, se está estabilizada, em que medida esses 3 fenômenos, como que está se verificando no concreto. E qual é uma quarta ainda, mais tão complexa, qual a percepção dos trabalhadores, eles próprios, com relação a essas figuras aí? Bom, vou falar da terceirização. A Mars, por exemplo, ela antes da reforma, ela pegava os trabalhadores temporários 3 meses e depois já efetivava os trabalhadores. Hoje, com a terceirização, os trabalhadores estão se vendo, estão perdendo alguns benefícios. Por exemplo, o trabalhador que trabalhava direto pela empresa, pela Mars, ele recebe 75% do medicamento, né, que ele pega na farmácia, ele tem um vale alimentação, ele tem nós temos um convênio médico bom, e também abraça a família, né, no caso, e o terceirizado hoje não tem nada disso, entendeu? E o terceirizado hoje ele entra com um salário menor do que essa foi eu acho até, falando com o Rodrigo que ele falou. A terceirização ela veio com uma promessa que ela ia ampliar as propostas e as portas de emprego, talvez até com um salário melhor, mas só que ela se mostrou contrária. A terceirização, ela veio com um salário mais arrochado, ainda mais arrochado da pessoa, e malha hoje, o pessoal não tem um VA, um vale alimentação, um vale alimentação, ela não tem, por exemplo, a gente recebe um odontológico também, não tem nada. Malha a pessoa tem só um convênio médico para si próprio, entendeu? Então hoje o trabalhador, ele para falar a verdade, ele está mesmo acuado, mas com medo da terceirização dela abraçar todo a área produtiva, a área administrativa também. Da parte que o professor perguntou a Ambev, ela está começando a colocar lá o banco de hora individual. Só que a gente entende que esse banco de hora, eu peço para vocês colocarem no lugar do trabalhador. Depois eu tenho que falar mais uma coisa um pouco ainda dele. O trabalhador, a pessoa, né, igual o companheiro falou aqui, às vezes a gente entra numa fábrica com o segundo grau, né, agora aí mudou o nome e tal, mas o cara tem 2, 3 filhos, quando você chega a passar um banco de hora individual, você, o seu gerente, o seu coordenador, dentro de uma sala, a pessoa não vai falar que não, entendeu? Porque você tem medo, ainda mais onde a gente está vendo aí que está um rombo aí, nós temos mais de 14 milhões, a imprensa fala 14 milhões, aí eu acho que para mim é muito mais, tá? Tem ainda isso daí. Então, a pessoa fica com medo de perder o emprego e sabe que tem bastante gente na fora. Então a pessoa não vai falar que não vai assinar. Porque ele sabe que depois amanhã ele vai ser caçado, o cara vai mandar 1, 2, 3 embora para ter uma pressão em cima da produção, e isso acontece. Infelizmente isso acontece. A gente sabe que infelizmente a nossa cultura, ela não é das melhores, entendeu? Então isso acontece dentro das fábricas. A segunda pergunta intermitente. O trabalho intermitente, pelo menos na nossa base, a gente ainda não... Provavelmente padaria deve estar aplicando já, principalmente com padeiro, por exemplo. A gente não... É difícil de acompanhar por conta da... Mas isso aí com certeza vai ter. O cara padeiro, por exemplo, vai de madrugada, faz o pão, vai embora para casa e volta à tarde para fazer o pão à tarde. Eu acho que onde não tem proteção de acordo, não tem jeito. Não dá ideia. De fábrica mesmo não está Não, no chão de fábrica era mais difícil. Na área produtiva, assim, onde a gente tem uma inserção maior, fica mais difícil deles fazerem, até porque também nós temos isso amarrado em acordo ou convenção. Agora, obviamente que às vezes no setor administrativo, onde eles usam inclusive a questão do PJ, né, que é pessoa jurídica, provavelmente eles estão fazendo isso. Tá? Mas aí eu falo para vocês, há uma dificuldade grande, e aí é uma questão até relacionada a um pouco de política, de fato, do próprio trabalhador.
dele entender um pouco a relação dele com o sindicato, a relação dele com a política que influencia o trabalho dele no dia a dia. Nós temos uma dificuldade muito grande no setor administrativo. Parece que é um setor, vamos dizer assim, um pouco mais graduado, um setor um pouco mais sofisticado da empresa, porém há uma resistência muito grande de você conseguir fazer uma discussão bastante ampla com esse setor. Eles aceitam com muita facilidade aquela ideia de que eles são donos da empresa, né? De que eles são parceiros de fato da empresa, né? E, na verdade, ao longo dos anos que a gente acompanha é que eles acabam sendo, muitas vezes, os mais penalizados, né? Porque a gente até brinca, em uma assembleia, uma vez que nós fizemos dentro da Heineken, nós até falamos para eles, olha gente, vocês é o único setor que vocês são obrigados a custear o próprio uniforme. Porque o setor da produção, muitos deles ganham mais do que vocês e quem custeia o uniforme deles é a empresa. Mas vocês têm que pagar. Se vocês vierem trabalhar 2 dias ou 3 dias com a mesma camisa, o seu patrão já, opa, peraí, essa camisa aí faz 3 dias que eu estou vendo ela. E é uma realidade, gente. Não, vamos falar a verdade. É uma realidade. Isso nós estamos falando para vocês porque é relato de pessoas que trabalham no setor que a gente vê. É o cara que trabalha sentado aqui e o chefe trabalha de frente com ele. Tá? Mas é um setor muito resistente a essa questão. Com relação, quando a gente fala da questão política, é uma dificuldade, gente. Há uma cultura nesse país que não se discute política. E o povo comprou um pouco essa ideia. De que não, eu não quero discutir política, eu não discuto política. O problema é que tudo o que se faz nesse país aqui tem relação com política. A escola, a condição da faculdade que vocês estudam, a condição do filho do trabalhador, o feijão que ele coloca na mesa, tudo isso é relacionado à política. Não política partidária, mas a política em si. E nós temos a obrigação de fazer essa discussão. O companheiro ali perguntou se o nosso sindicato ele tem alguma relação com o partido. Não, nosso sindicato é livre. Nós temos aqui um companheiro do PSOL, alguns outros já saíram candidatos a vereadores por outros partidos, mas a grande maioria é neutra, ela é livre. Porém, é uma obrigação nossa fazer a discussão política com o trabalhador. Fazer a discussão do que está acontecendo. Por exemplo, não sei aqui se vai criar alguma polêmica, mas a questão do Lula, por exemplo. Eu não sou lulista, gente, vou deixar muito claro, também não milito em partido e não sou do PT, por exemplo. Mas eu não tenho acordo com o que estão fazendo hoje com ele. Não tem acordo, certo? Acho que o que estão fazendo com ele é cerceando a ele o direito de disputar a presidência. Tá? É simplesmente uma manobra política que estão fazendo contra ele. Que inclusive a própria ONU já se posicionou contrária e orientou que não faça. Né? Então temos que fazer essa discussão com o povo. Sabe por quê? Porque às vezes quando você acha que isso é normal fazer com ele, amanhã vão estar fazendo com nós também, com vocês. Porque se estão aplicando esse tipo de regra, de punir sem provar um cara que é ex-presidente da República, imagina o que vão fazer comigo, Luciano, dirigente sindical da Heineken. O que vão fazer com vocês. Certo? Então, é o método que está errado. Está errado isso que estão fazendo. Tá? Então, nós temos que fazer sim essa discussão. Agora, se eu disser para vocês que em assembleias, muitas vezes, quando você entra na discussão da política do país, alguns trabalhadores torcem o nariz, é fato. Mas nós temos que continuar insistindo. Porque, como foi dito aqui, o trabalhador não tem tempo para se orientar politicamente no que está acontecendo no país. O cara trabalha 8 horas, quando não trabalha 12, fazendo hora extra. Chega em casa, muitas vezes tem que ir para a faculdade, porque precisa melhorar a sua condição para poder manter o emprego. E quando chega em casa, ele janta, tarde da noite, e cai morto na cama para levantar de madrugada para ir trabalhar de novo. Essa é a condição da maioria dos trabalhadores hoje que trabalham em fábrica. Tá? E vocês têm lá, já nessa questão da compreensão política, dessas questões aí de visualização de problemas que extrapolam, digamos, os direitos ali trabalhistas, né, digamos assim. Vocês, lá no sindicato, vocês têm uma discussão ampla ou aberta a respeito da posição da trabalhadora mulher, assim, essa questão do machismo, por exemplo, que é muito forte, a gente sabe, no meio da sindical mesmo, né? Isso existe, por exemplo, vocês têm acúmulo de debate sobre isso, ou é um tabu, ou seja, ou essa conversa
Como que é isso? Nós temos essa discussão. Inclusive, nós temos uma diretora que faz parte do nosso sindicato. E aí são 25 diretores e apenas uma mulher, né? E aí as pessoas falam, pô, mas são 24 homens e uma mulher. Realmente é uma dificuldade, tá? É uma dificuldade. E aí, como até foi dito aqui, há um machismo no país, né? Eu, por exemplo, em casa, eu lavo louça com a minha mulher. Tá? Não lavo roupa porque eu não sei lavar roupa, mas eu lavo louça, às vezes ajudo ela a varrer a casa e tal. Faço. Mas ainda assim é muito pouco, vamos falar a verdade. Minha mulher, ela trabalha. E ela cuida também de 2 filhos. Ela faz janta, faz almoço, quer dizer, trabalha fora e trabalha em casa. Eu, na maioria das vezes, trabalho fora. Em casa, dou uma ajuda para ela. Mas ainda assim é muito pouco em relação a tudo que ela faz. E aí a gente vai falar assim, poxa, mas dentro do sindicato só tem uma mulher. E aí vem aquela dificuldade. Muitas vezes tem um marido. Você vai para o sindicato? Quantos homens tem lá? Não, você não vai, não. Então há uma dificuldade, inclusive, de trazer mulheres para o sindicato, gente. Essa é uma realidade. Nós temos algumas fábricas na categoria nossa que a grande maioria é homem, tirando o setor administrativo. Independente da sua análise pessoal, que eu digo, existe discussão institucionalizada sobre isso? Eu quero saber, independente da avaliação que vocês fazem sobre o problema, se isso é pauta, essa eu quero saber. Isso nós temos, na verdade, no nosso jornal, inclusive, uma coluna da mulher. Então, por exemplo, todo jornal sai um tema sobre a questão da mulher. Né? E são temas, inclusive, assim, espinhosos, vamos dizer. Agora nós estamos, nesse jornal agora, discutindo a questão do aborto, da repercussão que foi a questão da Argentina. Estamos colocando. É a questão da desigualdade salarial. Entendeu? É para a gente colher informações sobre o que é das experiências. Né? Nós temos essa preocupação também. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, porque ninguém perguntou, mas eu pensei até que a gente acabou falando de muitos temas aqui, acabou não entrando muito na questão da greve. Né? Mas a greve, na verdade, gente, ela, não que a gente goste de fazer, mas muitas vezes é preciso fazer. Porque quando o processo de negociação ele não resolve, como é o caso da Mars, né, não tem outro jeito. Você vai para a Assembleia, convence os trabalhadores e deflagra a greve, para poder de fato criar um impasse. Agora, ninguém perguntou, por exemplo, achei que eu ouvi essa pergunta hoje, mas vem cá, a greve é consensual? E quem não quer fazer a greve? Como é que fica? E o direito livre de ir e vir, né? Sempre todo mundo fala isso. Né? Então, eu queria, assim, como que a gente trabalha? Eu acho que é importante, porque amanhã, né, alguns de vocês aí, como já foi colocado, pode se tornar juízes, e de repente vai estar julgando aí, talvez não do nosso sindicato, mas do outro aí, uma questão de interdito, ou mesmo com relação a essa questão aí de ser legal ou ilegal uma greve, uma luta, infelizmente um processo de negociação que acabou tendo que ir por esse caminho. Né? Na verdade, assim, quando você vai para uma assembleia, por exemplo, depois de um processo de negociação, você leva uma proposta, seja ela qual for, e você aprova em assembleia, o patrão nunca lhe pergunta qual foi o percentual de aprovação. Foi 51%. Para ele está bom, porque aprovou o acordo, o sindicato vai lá, acata a decisão da assembleia e assina o acordo. Muitas vezes até contrária à própria orientação que a diretoria do sindicato dá. Nós já passamos por isso. Você chega numa assembleia e fala para o trabalhador, essa proposta está ruim, nós achamos que temos que reprovar, temos que continuar o processo de mobilização e tal, e vota em assembleia, às vezes tem um abono lá, o trabalhador vota favorável à proposta. 51%. Vai lá, beleza, o sindicato acata e assina a proposta. Agora eu pergunto, e quando é o contrário? Quando o sindicato chega lá e diz o seguinte, gente, aqui não dá mais, tem que fazer a greve. 55% da fábrica vota a favor da greve. Vocês acham que o 45% tem direito a entrar para trabalhar? Eu queria fazer uma pergunta para a sala. O que vocês pensam disso? O que vocês pensam sobre isso? Vocês são os que vão amanhã julgar uma greve. A gente quer saber o que vocês pensam disso. Não, depois nós vamos falar. Depois a gente coloca o nosso ponto de vista, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês não perguntaram, então não vão perguntar. Vamos lá. Eu acho que o interesse coletivo tem que sobressair o interesse individual. Então, se for estipulado isso pelos trabalhadores de uma forma coletiva, eu acho que daí tem uma força maior do que o interesse individual de cada um dos trabalhadores. Posso colocar uma coisa? É interessante jogar essa questão para vocês, porque é o seguinte, inclusive eu prometi que ia ficar quieto, mas dessa vez, né? Porque é o seguinte,
O judiciário, eu estou vendo isso porque esse ano, como comecei a trabalhar com o pessoal do Sindicato da Alimentação, eu estou trabalhando no segundo grau no direito coletivo. Eu nunca tinha trabalhado com direito coletivo do trabalho, né? E eu descobri o seguinte, que a contestação, a petição inicial e o recurso que a gente aprende aqui, chega lá, ele serve muito pouco, né? A gente praticamente não tem, nem sei se tem direito sindical aqui, acho que tem direito coletivo só, né? Não tem direito sindical aqui na disciplina. Coletivo. Coletivo, né? Nada específico. Então é uma atuação muito específica. Quando se torna uma greve, o advogado fica em casa peticionando, o advogado tem que ir lá, tem que participar da negociação, tem que ir lá. Quando tem 3 turnos, o advogado tem que ir lá nos 3 turnos, acompanhar. É toda uma dinâmica diferente. E por que eu estou falando isso? O judiciário, pelo menos as ações que nós temos lidado ultimamente com greve, principalmente com relação à greve, o judiciário se mostra extremamente contrário, né? Então, é isso, a gente faz esse diálogo, né? Tenta estudar, tenta fazer uma petição boa, mas a verdade é que se reproduz isso que está colocando aqui. Se é 50% mais um, aprovou, beleza. Agora, quando é greve, não, mas os 45%, eles não têm direito de trabalhar? Está lá, eles têm direito de trabalhar? Ou a gente vê algumas coisas, por exemplo, né? Aqui, ó, o desabafo do advogado do sindicato, né? Você tem um trabalhador que está concorrendo a uma eleição sindical, ele está registrado como dirigente sindical e a empresa vai lá e demite. Aí você fala, não, tem a súmula 369 aqui, ó, dirigente sindical não pode ser demitido. E aí o juiz não dá. E aí o pessoal ligando, doutor, e aí, reintegrou? Aí você fala, não reintegrou. Mas doutor, você não falou lá na Assembleia que tinha a súmula? Que o pessoal... Pois é, o juiz não reintegrou. Então por que eu estou dizendo isso? Eu acho que quando se fala de greve, existe um tabu enorme, pelo menos essa é a minha percepção, né? Atuando no segundo grau, no coletivo. Quando a gente fala de greve, é isso, é um tabu enorme, interdito proibitório. A greve começou hoje, amanhã de manhã já tem interdito proibitório, greve, 200 metros da fábrica, não chega ninguém, a polícia está lá, né? Inclusive que foi o que a gente passou na greve da Mares agora. Quer dizer, o judiciário, pelo menos esse judiciário que está aí, boa parte dele é muito reticente a essas questões de greve, né? Então, às vezes você chega com um argumento, você chega com uma súmula, você chega com uma coisa pronta e bate contra, né? Então, acho que é extremamente pertinente assim, esse debate, principalmente é isso. Mas essa turma aqui é a melhor, é o que tem de melhor aqui na faculdade. Pelo menos eles até agora não apertaram a gente um pouco. Mas, gente, eu queria até falar um pouquinho com vocês. Deixa eu só adiantar uma coisinha muito rápida. É que nós temos um horário, né? E a gente tem que respeitar também essa questão pertinente ao horário. Que horas são? 9h32. A aula vai até as 9h30. Então daqui a pouco o pessoal tem outros compromissos que tem que respeitar também. Uma pena, viu, gente? Porque a gente ia ficar aqui mais tempo conversando e debatendo alguns assuntos. E nós adoramos, né? Porque vocês trouxeram muitas informações extremamente úteis para as nossas percepções, como eu falei, percepções de mundo, são muito relevantes. Então eu, em nome de todo mundo, eu reformulo o agradecimento, que foi muito importante, e vocês têm aí a última palavra para essa despedida, né? E dizendo que estaremos sempre abertos aqui para recebê-los aqui na faculdade. Bom, eu acho que eu gostaria de agradecer muito a recepção de vocês. Foi uma experiência nova para mim, acredito que também para eles. Foi muito legal, tá? Em outras oportunidades, se a gente puder vir aqui contribuir um pouquinho com a nossa história, com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, pode ter certeza que a gente vai estar aqui presente. E obrigado a vocês aí. Vocês não apertaram muito a gente aí, mas agradeço a atenção de vocês. Queria agradecer rapidamente a todos vocês, agradecer também em especial ao professor, que para a gente do meio sindical, na verdade, é uma autoridade aí, né? E muito reconhecida, e que a gente, uma honra inclusive poder estar aqui hoje participando desse evento, atendendo esse chamado do professor. Queria deixar para vocês aqui, inclusive, um convite, se quiserem conhecer o sindicato ou
uma experiência aí, né? Conhecer um pouco da estrutura, conhecer um pouco mais de perto. Acho que fica o convite aí para vocês também. Né? E acho que foi muito válida a oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês. Espero que a gente, na verdade o tempo foi curto, né? A gente acabou deixando a história da greve no final, para poder falar um pouco da polícia, do rolo todo, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Mas quero só agradecer a atenção de vocês. Foi dito, eu agradeço também, pessoal. Muito bom. Obrigado, gente.